Olá, meus amigos. Como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal do Peçanha. E antes de mais nada, deixe seu like aqui. Para nos ajudar, deixe seu comentário. O último podcast teve 17 comentários. Vamos ajudar, galera. Obrigado e bom proveito. É, tudo isso junto e misturado. Chegamos na praia, ficamos o dia inteiro. A gente não comeu muito, porque só queria nadar, aquela festa toda. Aí meu tio olhou, gente, 5 horas, vamos embora, já vai começar a escurecer. Ah, vamos embora, entramos num carro. Quando a gente estava indo numa estrada que sobe, assim, depois desce o morrinho, meu tio viu uma casa bem separada de tudo e falou assim: olha, gente, olha que coragem o pessoal que mora ali naquela casa. Eu falei, é mesmo, né, tio? Ué, tem uma moça na porta. Vão dar tchau. Tchau. E a moça dando tchau. Tchau. Aí meu tio falou assim, fiquei curioso, vou lá perguntar pra ela. Quanto tempo que a senhora mora aqui tão separada de todo mundo? Fomos todos lá. Chegou a mulher na porta. Quando nós descemos do carro, a mulher já disse assim, gente, que bom que vocês vieram. Quanto tempo que eu não vejo ninguém. Aí eu falei, tadinha, tão sozinha, né, tio? E as crianças dela brincando na sala, a casa quase sem nada. A gente achou estranho. Ela falou, sabe o que acontece? Deus que mandou vocês aqui. O meu esposo saiu para pescar, a pesca não foi muito boa e ele teve que ficar lá na cidade tentando alguma coisa pra gente comer. Aí meu tio falou assim, poxa vida, comida, assim, arroz e feijão não tenho aqui, mas tem um lanche das crianças que a gente trouxe que sobrou, você quer? Gente, por Deus, eu ajudei meu tio pegar tudo, entregar pras crianças. Aí eu falei, tio, pede água pra ela, pra eu beber. Aí meu tio, você arruma um pouquinho de água pra ela? Pode ser da torneira? Pode. Bebi a água que a mulher deu. Fomos embora, tudo feliz. Ah, que legal, mas ela é corajosa, né? Chegamos em casa, minha mãe falou, Pedro, você demorou com as crianças, eu tava preocupado já com você, escurecendo. Aí ele falou, sabe, Val, na hora que a gente tava vindo embora, não tem aquela subida do Castelhano que depois desce pra sair lá da praia? Tem. Então, a gente viu uma moça numa casa lá, uma casa tão separada, né? Ela mora ali sozinha com os filhos e o marido. Aí minha mãe regalou o olho. Você tá brincando, Pedro? Que brincando é? Por que eu ia brincar? Ó, demos os lanches para as crianças, que ela contou uma situação difícil, a Josi bebeu água. Não, não pode. Não, vocês estão de brincadeira. Eu falei, mãe, o que foi, mãe? O marido dessa esposa, eu sei qual casa que é. Ih, história antiga dessa casa. O marido dessa esposa morreu num acidente de barco. É tipo assim, uma ressaca que dá, ele faleceu. Depois disso, eles tiveram muita dificuldade financeira. E teve uma noite que ela estava sem luz e ela acendeu uma vela. Parece que a vela caiu, pegou fogo na casa, morreu todo mundo. Eu juro por Deus, eu bebi aquela água. Não, mas é porque quando às vezes a gente tá contando umas coisas assim lembrando história assim de terror, não é que a história é fictícia. Você ouviu dizer, você não, viu? Aí eu conto, aí todo mundo fala, legal essa história. Gente, aconteceu. Que loucura. E toda vez que eu conto, a minha boca seca, não sei por quê. Vou relatar o que aconteceu comigo no ano de 2000. Aconteceu no estado da Bahia. Eu, os meus pais e as minhas irmãs havíamos saído do Rio de Janeiro em direção com destino a Fortaleza. E quando chegou em uma determinada cidade, na Bahia, eu não lembro o nome da cidade, não lembro a região, mas era por volta das 11h20, 11h30 da manhã, nós paramos para almoçar.
ficamos conversando. Por volta das 13h10, 13h20 da tarde, nós decidimos seguir viagem, né? Então, ao sair desse posto, iam 2 ônibus de passageiro, né? Ônibus interestaduais com destino a Fortaleza também. E meu pai teve que ficar atrás deles porque eles estavam lentos e não tinham como ultrapassar. Da frente, né? Minha mãe no banco do carona da frente e meu pai dirigindo. E eu e as minhas irmãs no banco de trás. Daí o carro estava lento e eu gosto muito de observar a paisagem. Hoje eu não faço mais isso porque eu dirijo e não tem como dirigir e ficar olhando a paisagem. Mas naquele tempo eu era adolescente, tinha 15 anos, e eu vi se aproximar de nós, nas margens da pista, nas margens dessa estrada, uma casinha, e tinha uns homens, sabe, trabalhando nela. Era uma casinha que no Nordeste chama casa de taipa, que é casa feita de barro, né? E tinha uns homens, agricultores, eu acho, que estavam com a enxada, carpindo e tudo. Só que eles não viram que atrás deles, provavelmente tinham visto esse arbusto, mas nesse arbusto eu comecei a ver a figura de um menino, de um garoto. Um garoto de uma estatura, eu acho que tinha uns 12 a 13 anos de idade, mas só que ele estava em cima, foi o que me chamou mais atenção, mesmo de longe, foi porque ele estava em cima de um animal. E quando o carro onde eu estava, do meu pai, estava se aproximando, eu vi aquela figura, que não era uma figura só de um menino, era um ser totalmente diferente da... Assim, a cor desse ser era vermelha, a pele dele era vermelha. Eu vi, estava a uns 30 metros de distância do ponto onde eu estava, de dentro do carro, para esse arbusto, né, que ele estava debaixo. E o carro estava andando devagar, estava com 20 a 30 km, justamente porque tinha ônibus na frente e não dava para ultrapassar. E eu pude ver que até os cabelos desse moleque, desse ser, era vermelho, só que é um vermelho diferente, não é um vermelho que você vê por aí, sabe? E eu pude constatar que não era algo normal, não era algo normal de se ver. E esse ser estava sorrindo, sabe? O porco, um animal até então, era um porco muito grande, mas era um porco diferente, um porco largo, sabe? Alto. Todo mundo conhece, eu já vi um porco grande, mas só que esse, se diferencia. Eu não sei explicar bem isso. Eu sei que era um porco diferente desses que a gente vê, era um porco totalmente enorme, sabe? Marrom, uma cor também meio estranha. E esse ser, ele todo vermelho, e eu vi o sorriso na boca dele, mesmo estando a alguns metros de distância. Era por volta de 10, sei lá, 30, no máximo 30 metros, mas dava para ver, era de dia, tá? Não tinha nenhuma nuvem, tinha boa visibilidade. E ele tava sorrindo, mas era um sorriso diabólico, era um sorriso ruim, sabe? E daí quando eu passei em frente, aí que pude constatar que aquele ser não era uma pessoa normal, não era... Eu fiquei abismado, né? Foi um impacto, porque até então aquilo ali para mim era uma lenda, ou seja, o Curupira, né? Até então aquilo ali para mim era uma lenda, porém aquele mito estava sendo desfeito bem ali, diante dos meus olhos. E o carro ainda estava devagar, então eu pude observar, ou seja, o mito estava sendo quebrado. Foi impactante. É algo chocante, é uma sensação ruim, sabe? É um estado de euforia, com medo, meu coração disparou, porque é uma sensação estranha. Enquanto nós passamos por ele parado lá, eu continuei olhando, sabe? Virando o meu pescoço e olhando para aquele ser. E eu vi que o pé dele, ele estava montado em cima desse porco. Esse porco estava comendo algo como se fosse grama, sei lá, mato. E eu vi que o pé dele, dava para ver, o pé dele era virado para trás, mano. Daí então que eu deduzi, só pode ser, né, Curupira. E eu continuei olhando até não poder mais. E ele continuou sorrindo, sabe? Eu vi ele de perfil, eu vi a perna, o pé dele virado para trás em cima desse porco. Daí então nós continuamos, e depois eu falei pra minha mãe, foi a única pessoa que acreditou. Fui falar para minhas irmãs, elas riram. E na escola também, quando eu ia falar, quando a gente se reunia para conversar sobre assombração, essas coisas, meus amigos riam quando eu dizia isso. Então eu fico também com medo de chacotas, né? Embora seja verdade.
Fala, meu irmão, você pode dar seu relato aí pra mim fazer um favor? Pode ser qualquer coisa, qualquer parada que você quiser aí. Ah, claro, sim. É que aconteceu um negócio aí recentemente. Se você puder, embaça minha voz aí, engrossa ela, que eu não quero que ninguém reconheça minha voz. E nem a pessoa que aconteceu isso. Ah, tudo bem, não, pode ser. Mas continua falando aí. É o seguinte, foi uma coisa meio estranha. Eu tava com um cara aí que grava podcast também, aí das Grotosfera. Você sabe também que eu gravo, né? Aí a gente tava tendo várias conversas legais, aí sempre pra beber, várias coisas. E pô, eu tava apertado pra caralho, muito apertado. Então, Ah, beleza, normal, pô, tá apertado, cara. Aí você foi dar uma mijada na rua. não. Ele falou pra mim que tinha um banheiro lá no bar, mas era bem lá no fundão, o bar é grande, e o banheiro também não tinha luz. Aí ele falou pra mim lá, pô. Ah, entendi. Mas continua aí, desculpa de interromper. Aí antes ele me contou, né, uma lenda que a gente tava conversando lá. Aí ele falou que existia um tal traveco do banheiro. Quê? Traveco do banheiro? Sim, você tá rindo, é sério. Tá bom, cara, continua aí, porra. Aí ele falou que pra me tomar cuidado, que existia traveco do banheiro. Aí eu comecei a rir na cara dele. Falei, isso não existe, essa porra é imitação da loira do banheiro. Nada a ver, cara. Aí, mas de repente pode ser verdade. Não, escuta, você vai entender a conversa. Então o que aconteceu? Ele me explicou que assim que eu entrasse no banheiro, se eu ouvisse 2 toques na porta intensamente e ela abrisse, era pra me fechar o olho rápido, porque aquele banheiro era muito mal assombrado, ninguém tinha coragem naquele banheiro, mas como eu sou ateu e não acredito nessas coisas, eu fui. Mas ele disse que se acontecesse isso, era pra mim fechar os olhos e deixar acontecer. Que logo o traveco do banheiro ia embora. Ah, sim. Aí, e realmente aconteceu isso? O que aconteceu? Então, eu tava muito apertado, fui dar aquela mijada bem forte. Tava bem me aliviando mesmo, aí daqui a pouco... E pior que eu tava mijando muito esse dia, e daqui a pouco quando eu tava acabando, eu ouvi 2 toques na porta. E aí o que? Pô, podia ser alguém na porta. Então, cara, eu ouvi mais 2 toques, e daqui a pouco passava com um segundo mais 2 toques, e de repente a porta abriu. E não dava pra ver nada, porque lá atrás era escuro, era um terreno, um banheiro, não dava pra ver nada. E de repente eu senti um toque. Como assim um toque? Sim, um toque. Eu senti um toque nas minhas partes de baixo, pegou, segurou no meu negócio. Segurou seu pau? Foi isso que aconteceu? Sim. Aí começou a botar a boca, né? E eu senti aquela boca quente. Aí quando eu botei a mão assim, eu senti os cabelos crespos. Um cabelo meio grande, esquisito. E eu botei a mão, passei meio que a mão no rosto e senti a barba. Eu tava cagado de medo, cara. Tava com muito medo. Nossa, isso é bizarro, cara. Realmente. O cara tava certo em relação a isso. Aí de repente, cara, eu tive a ideia. Falei, não, cara. Eu tava congelado, eu não conseguia me mexer. Eu falando sério, eu não conseguia me mexer. Só conseguia ficar... Eu tava excitado, eu não entendia como é que eu ficava excitado no meio de tanto medo. Aí eu consegui ter coragem de pegar meu celular e ligar a lanterna dele. Caramba, mesmo? E você conseguiu ver o traveco do banheiro? Não, preste atenção. Eu não vou falar o nome, mas aí... Quando eu acendi a lanterna na cara do fantasma, na verdade não era o fantasma. Era o cara. Aí eu só lembro da última coisa que ele disse, assim, foi... Sem ser gay, ouvinte. Aí eu desmaiei quando eu recebi uma pancada, não sei o que aconteceu. E no dia seguinte eu acordei em casa. Caraca, você acordou em casa, então quer dizer que foi um sonho, né? Aí eu não sei, só sei que meu pinto tava todo mordido, todo sugado. Eu não sei, não entendi o que aconteceu. Eu nem sei se aquele dia aconteceu de verdade. Aí, de repente, meu telefone toca e ele fala assim, e aí, cara? Aí eu escuto a voz do cara que tava comigo e ele falou, e aí, cara, como é que foi? Você bebeu muito ontem? Você chegou a desmaiar e tudo no banheiro. E assim foi meu relato. É esse relato que eu deixo. Então, pessoal, cuidado aí que vocês conhecem aí pra saírem, pra se divertirem. Muitas vezes vocês não sabem o que a pessoa tá pensando, as maldades dela, o que ela quer de você, mas é isso aí. Mas a amizade ainda continua entre a gente aí, eu gravo uns podcasts.
muito tempo, em 1989, uma menina pediu encarecidamente por uma tal boneca. Essa boneca tinha tamanho real de uma criança. Parecia até mesmo uma criança de 8 anos. A mãe, muito pobre, sem dinheiro, como de praxe na época, disse as seguintes palavras: só conseguiria dinheiro se fosse pela ajuda do diabo. E no dia seguinte, ao sair para o seu trabalho, lá estava aquela boneca. Sim, aquela boneca que tanto desejavam. Lá estava a boneca. A filha, muito feliz, correu para o canto da sala e começou a brincar com ela, enquanto a mãe partiu para o trabalho. Chegando à noite, algo estranho aconteceu. Aconteceu um assassinato. Uma confusão desorganizada foi criada. Todos queriam aquela boneca. Aquela boneca foi a responsável pelo assassinato daquela garotinha que tanto desejou. Foi tanto desejo, foi tão forte o desejo pela boneca que a mãe chamou até o nome do diabo. Essa boneca é de uma atriz muito famosa, de uma apresentadora, na verdade, bem famosa. Portanto que depois do escândalo, passou-se alguns anos e essa boneca parou de produção. E teve mais alguns relatos horríveis em relação a essa boneca. A pergunta é a seguinte: vocês acreditam? Essa história que você acabou de ouvir não foi fanfic, porque se trata de uma lenda bem antiga que aconteceu em 1989 com a boneca da Xuxa. A boneca da Xuxa que eu não sei por que as crianças queriam tanto aquela boneca horrível, que era do tamanho de uma criança, praticamente. Tinha gente que brigava por aquela boneca ali. Aquela boneca foi venda certa, vendia que nem água. Eu não sei do que se trata. Pode ser uma lenda, porque nem nascido eu era nessa época. E dizem que aconteceu isso há 30 anos atrás. E aconteceu mais uma coisa há 25 anos atrás. Tem alguns relatos sobre a boneca da Xuxa ter se manifestado, ter andado. Alguns que eu era criança, né? Fiquei sabendo também que as pessoas dormiam, acordavam arranhada. A boneca estava fora de lugar, deixava ela num lugar e ela estava no outro dia. Tinha vez que a boneca subia. São várias histórias, são várias. Basta você acreditar. Será que você acredita nisso? Será que você acha que é verdade? Você aceitaria passar várias noites com a boneca da Xuxa no seu quarto? É uma boa pergunta, ouvintes. É uma boa pergunta. Outro relato é que meu bisatio-avô, ou era meu bisavô, não lembro, tava querendo caçar, né, lá no sertão pernambucano. Eles costumavam caçar, né. Ele falou, ele tava bem, é um cara que gostava muito de caçar, e disse: pode vir um satanás que eu até caço ele. Depois ele foi caçar. Quando ele tava caçando, tinha um bode, né, uma cabra. Aí começou a atirar na cabra, deu um tiro, achando que seria o suficiente, e a cabra ficou parada, não sentiu nada. Aí deu mais outro tiro, depois mais outro. A cabra ficou lá parada, só observando ele. Aí depois disso ele correu de lá, e dizem que ele nunca mais falou sobre Satanás, nunca deu risada sobre piada que fala sobre ele, nunca mais falou nada. Diz que o bode lá ficou encarando ele, que não soltou um berro com os tiros, um berro.
quando eu era criança, eu lembro que a gente gostava muito da Xuxa, cara. A gente era viciado na Xuxa. Eu lembro que na época todo mundo ficava atrás daqueles discos da Xuxa e as pessoas diziam, por exemplo, pega o disco da Xuxa pra gente ouvir, e todo mundo ouvia, todo mundo dançava. E eu lembro também que tinha um filme da Xuxa que eu gostei muito daquele filme. Assisti diversas vezes. Pode falar, coisa de viadinho. Ah, não é coisa de viadinho, porque eu era uma criança. Então eu assisti Xuxa versus Baixa Astral. Foi ali que ensinou as crianças a meio que ser viado também. Porque tinha os dois vilões, né? O Morcegão, que eu lembro até hoje, porque tinha um cara que era parecido com o Morcegão que eu conhecia. E o outro que eu esqueci o nome. Eram os dois caras muito brabo, muito machão. E que no final, cara, um vira uma borboleta. Não, ele não vira tipo uma borboleta, não. Ele só ganha umas asas coloridas e fica batendo as asas coloridas, voando como um viadinho. E o outro, cara, o outro machão, ele usa um vestido cheio de bonequinha Barbie e fica acariciando a bonequinha Barbie, penteando o cabelo da bonequinha Barbie. E é isso, mas aquele filme eu achei ele muito bom, tirando isso. Eu achei ele muito criativo. Tinha umas cenas lá da tartaruga, eu achava muito legal aquelas cenas de uma tartaruga gigante, de uma árvore, daquelas coisas. Um dia vocês pegam e param pra assistir esse filme, cara. Ele é muito bom, ele é um filme muito antigo, mas ele trabalha muito bem o cenário, ele trabalha muito bem os atores. Foi muito bom, cara. Eles conseguiram fazer a Xuxa interpretar. A Xuxa é uma porcaria. A Xuxa não interpreta direito, a Xuxa não canta porcaria nenhuma, mas ali ela interpretou, né? Mas o que eu tenho pra falar sobre o terror é quando ela vai subir na árvore e as plantinhas falam uma coisa diferente. Depois, quando eu fiquei mais velho, eu procurei saber o que realmente aquelas plantinhas falavam. E eu vou descobrir agora. Gente, eu tentei procurar, eu tentei. Eu já vi esse vídeo dele voltando ao contrário. E realmente, nesse vídeo aí, ele mostra as plantinhas. Elas falam uma coisa meio mi. Aí quando pega e volta ao contrário, elas falam vem ficar com... Vocês sabem, né? Começa com E e termina com U. E tem um X no meio. Então eu não preciso falar o nome da coisa aqui. Então é isso, fala desse jeito. Mas só que eu acho que a Xuxa fez uma propaganda tão maciça pra tentar tirar uma fama dela, que a maioria desses vídeos desapareceram. São poucos vídeos que tem hoje em dia falando disso. E principalmente esse que cagueta completamente o filme. Mostra muita coisa daquele filme, muita mensagem subliminar, muita coisa satânica, vamos dizer assim. É isso. Então, para não deixar vocês na mão, meus amigos, escutem o Top 10 da Xuxa com baixinhos, o Top 10 Made in Hell. Ela já foi top número 1 nas paradas do inferno. Com vocês, Xuxa só para baixinhos ao contrário. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Salve, salve, confraria! Hoje eu vou mandar um relato bizarro que aconteceu comigo pouco tempo depois de eu nascer. Eu não vou revelar meu nome, mas podem me chamar de escocês.
Tudo começou em meados de julho de 1998. Tava para acontecer um evento muito importante na minha família, que era o meu batizado, tá? Aqui em Minas Gerais, onde eu moro, quando se vai fazer um batizado de uma criança, a família toda se reúne, tanto a família do pai como da mãe da criança. E aí o pessoal junta na sexta, no sábado e no domingo também. A gente faz uma festança. E como previsto, se reuniram o pessoal na sexta e para no sábado acontecer o meu batizado. Beleza, sexta-feira o pessoal se reuniu, embebedou e tudo mais. E no sábado, quando estava para acontecer o meu batizado, aconteceu uma parada muito louca, que isso aí nem saiu, isso aí nem foi divulgado no meio da minha família. Isso ficou bem escondido, sabe? Meu pai e minha mãe, eles, vamos dizer assim, eles esconderam esse fato da família porque o pessoal é muito religioso. E isso aí com certeza iria causar muita comoção, o pessoal ia ficar muito pé da vida por causa disso. Não sei, mas com certeza isso ia ser bem desconfortável. Então o que acontece? Aconteceu meu batizado, né? O padre me tacou água na cabeça, como todo mundo. E na hora de sair a fotografia de batizado, aconteceu uma parada muito louca. O que acontece? Estava meu pai me segurando, minha mãe do meu lado e eu, né, bebezinho. E tiraram 2 fotos. A primeira saiu ok, mas a segunda, cara, saiu uma menina sem os braços do lado do meu pai, cara. Eu juro pra todo mundo, posso até estar mandando a foto aí. Saiu uma menina sem os braços. Uma menina assim que ninguém conhecia, uma menina completamente nítida, tava nítido. Porém, uma menina sem os braços, cara. E assim, quando revelaram essa foto, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo disso por causa dessa comoção aí na minha família e tal. E isso aí até hoje é guardado em segredo. Eu estou revelando hoje para vocês aqui, porque é a parada mais sinistra que já aconteceu na minha vida. Então eu vou estar mandando uma foto para vocês aí vocês veem aí, beleza? No mais é isso aí. Falou, pessoal. A investigação nos leva pelo interior de São Paulo e do Paraná. O chupa-cabra está deixando uma trilha de mistério em toda a zona rural. Estão falando muito da história do chupa-cabra aqui? Estão falando. Ah, é? Me parece que eu ouvi falar que ontem teve um caso assim lá em Mococa. Mococa? É. Aqui perto? É perto. São José teve, há umas 3 semanas atrás, teve um caso de cabra morta lá. 3 cabras, parece. Mas o pessoal tá falando que é o quê? É o chupa-cabra? Parece. Em Rafar, pequena cidade do interior paulista, coisas estranhas andam acontecendo. O senhor chegou de manhã? Cheguei de manhã, a cara estava esticada pra cá, tava morta aí. Tava morta? Como que ela tava? Ela tava num perfuro assim na cabeça, varal do outro lado. A testa dela, se você puder carcar assim, tava mole, sabe? Do jeito que ia pra dentro, tava ocada. Tinha um buraco assim, saía do outro lado. Só isso de E aí, assim embaixo do gurugú, assim, um buraco também. Ah, é? Parecendo uma apunhalada. O que poderia atacar
chupa-cabra? É, isso aí que é duro. Tu mandou falar desse chupa-cabra aí, mas nunca vi, né? Fala a verdade pra você. É, meus caros, foi uma época de ouro do terror. Eu lembro que antigamente, quando eu era jovenzinho, eu sempre digo, eu lembro quando eu era jovenzinho, ai meus tempos, quando era dos meus tempos. Sim, quando era dos meus tempos as coisas eram muito mais assustadoras que hoje, do que vocês aí que ficam aí atrás de um computador, atrás de um celular, não saem pra viver, não saem pra porra de lugar nenhum, vocês nunca vê nada. Portanto que, antes de eu começar a fazer esse quadro aqui, terror, eu pedi informações num grupo bem grande de podcast que foi criado no WhatsApp que eu estava participando. E quando eu pedi informações foi o seguinte: por favor, pessoas, vocês poderiam me fornecer algum relato sobrenatural? Se vocês já passaram por algum relato sobrenatural, se vocês conhecem algum relato sobrenatural, por favor, eu com maior educação, porque são tudo bando de norme, um bando de sojado. E realmente eu tinha razão, são um bando de sojado mesmo. Simplesmente eu só recebi, cara, coisa negativa, entendeu? Ironia, sadismo, o pessoal ficou de sadismo comigo, como se essas coisas não existissem, como se isso nunca aconteceu. Ficou um monte de gente de sadismo comigo, cara. Isso aí foi, cara, mó babaquice do caralho, velho. Eu até amaldiçoaria vocês, mas eu não vou fazer isso, porque vocês já são amaldiçoados por ser vocês. Esse é o maior terror da vida de vocês. São o tipo de pessoas que ficam em apartamento, que não saem pra fazer porcaria nenhuma. Ficam gravando podcast. Desculpa aí, gente, eu tô falando deles, tá? Não, mas é o tipo de pessoas que ficam em apartamentozinho, comendo churrasco feito dentro de garrafa PET. São esse tipo de gente, cara, que não sai pra ver nada. Que tem medo de pegar um copo d'água na cozinha. Mas quando você pergunta do assunto, te tratam com ironia. Não existe, só existe minha vontade de dar a bunda. Essa vontade existe, entendeu? Nada disso aí existe. Tudo bem se não existe, cara. Se não existe, você não precisa chegar pra mim e ficar de ironia, ficar de sadismo. Mas é isso, esse é um pouquinho da minha revolta. E antigamente eu lembro do chupa-cabra. O chupa-cabra, nada mais, nada menos, foi uma coisa muito misteriosa. Lugares fechados, e ele conseguia entrar e chupar as cabras, chupar as galinhas. Tem aí relatos, tem imagens de bichos com cabeça oca, sugado mesmo. E aconteceu um negócio desse perto da minha casa também. Como vocês ouviram aí no relato do cara, do senhor aí. Aconteceu isso também perto da minha casa, uma coisa meio misteriosa, porque foi o que falaram quando eu era criança. O chupa-cabra é um cachorro. Cara, como assim um cachorro, mano? Alguém me explica como um cachorro escala a porra de uma casa de 2, 3 andares, onde tem um galinheiro lá no alto, entra por cima e chupa todas as galinhas e vai embora de boa? Como um cachorro faz isso? Isso é história fiada. Não tem porra nenhuma de cachorro. O cachorro não ia conseguir abater um bicho maior do que ele. Aquele cachorro totalmente anêmico. Como assim, bicho? Não tem como. As pessoas já teriam visto. As pessoas... Cara, é que nessa época, antigamente, não existia como existe hoje. Uma coisa que você pode reparar, que hoje em dia quase não aparece coisa nenhuma devido às câmeras, porque tem câmera pra todo lado. Antigamente não tinha e acontecia esse tipo de coisa. E realmente... O chupa-cabra é um mistério. O chupa-cabra não é aquele cachorro que você viu no Fantástico, que o nego falou, olha, isso aqui é o chupa-cabra. Não, não é o chupa-cabra e acabou. O chupa-cabra ele deixou rastros para todos os lados. Aqui no Brasil, no México, ele foi vindo, cara. Como a porcaria de um cachorrinho vai fazer aquilo ali? Um cachorrinho menor do que a porcaria de um pastor alemão, velho. Esse é um dos maiores mistérios que jamais serão resolvidos. Se eu não me engano, existem relatos escritos há muitos e muitos séculos atrás, se não me engano. Eu disse aí no livro. Também não dá pra confiar tanto assim em livros, né, cara? Os caras acreditam em ET, velho. Então eu, sei lá, de repente pode ser verdade, de repente não pode. Fica a dúvida no ar. Eu me recordo também que a gente passava na rua totalmente cagado de medo. Porra, batia 6 horas da noite, todo mundo entrava pra casa praticamente. Eu entrava. Pô, puta que pariu, mano, chupa cabra. Até que teve uma mulher que eu tava com meu avô, a gente andando de madrugada na rua. Aí uma mulher falou, vai, vocês ficam na rua aí, você e seu avô aí, ó, seu avô vai ser o primeiro a dançar. Aí na minha imaginação de criança foi o quê? Eu imaginei um cara, pensa num cara fantasiado de pé grande. Pé grande, eu imaginei que o chupacabra era esse cara, com pé grande, pegando meu avô e os dois dançando e... Ah, vai se fuder, bicho.
Olá, meu amigo, boa tarde, espero que você esteja bem. Boa tarde, boa manhã ou boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse áudio, tá? Em primeiro lugar, eu adoraria falar que o Contraversão por si só é um podcast que melhorou a minha rotina. Os programas de vocês são maravilhosos e eu estou conseguindo levar o meu dia a dia cada vez melhor por causa da qualidade dos podcasts, tá? Vocês são maravilhosos e é um prazer estar me comunicando com vocês. Enfim, basicamente contando esse aspecto essa matéria, digamos assim, das experiências sobrenaturais que eu passei, tem uma experiência específica que eu contei apenas para um grupo seleto de pessoas, que só a minha família assim conversa sobre de vez em quando, e o meu primo, né, vou chamar ele de Marlon durante essa história. Basicamente a história se inicia lá por volta de 2008, 2009, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e o meu primo, ele por si só sempre ia até a casa da praia do meu avô comigo, né, que ficava numa região litorânea do Rio Grande do Sul, que eu não vou dizer qual é, tá, porque eu não quero espantar os ouvintes, tá, e outra é porque existe comércio lá no Rio Grande do Sul, lá nessa praia litorânea do Rio Grande do Sul, que é bem pujante, então eu não quero que as pessoas fiquem com medo, acabem se esquecendo de ir lá e acabem, digamos assim, afetando o comércio, né? Então, basicamente, porque eles sobrevivem disso. Então, basicamente, tudo que eu posso dizer é que é uma praia rio-grandense, é uma região praiana. E por si só, essa casa que nós íamos, que o meu pai nos levava, etc e tal, meu pai e minha mãe sempre nos levavam para essa casa, era uma casa que o meu avô havia comprado uns 14, 15 anos antes de eu nascer, e era uma casa que a gente revezava, né? Então, meu pai por si só tem alguns irmãos, né? Nesse caso os meus tios, e esses meus tios eles sempre vão até lá em casa, a gente sempre reveza. Então, o tio X vai no mês tal, enquanto a tia Y vai no mês tal, sabe? Então, basicamente sempre tinha essa divisão, né? Então, por si só, a gente sempre ia lá na casa da praia, e o meu primo Marlon, ele era uma companhia recorrente, né? Ele sempre ia com a gente, de vez em quando ele levava os pais dele, de vez em quando também não levava, só tava, nesse caso, eu, a minha mãe, o meu pai e ele, porque sempre fomos melhores amigos, a gente sempre comentou, inclusive, sobre esse acontecimento, sobre esse assunto, né? Então, basicamente, essa casa da praia, por si só, a gente sempre ia até essa casa da praia, passar as férias, etc e tal. Só que, enquanto a gente ia para casa, por si só, tinha uma outra casa nas proximidades que o pessoal lá chamava de a Casa da Bruxa, né? Então, basicamente, era uma casa com uma atmosfera muito pesada, né? Que a princípio era apenas uma lenda urbana que nós pensávamos que teria acontecido nas redondezas, que o pessoal acabou criando, porque essa região, por si só onde eu me encontro, que eu não vou dizer o nome, tinha uma comunidade bem pujante ali, mas era muito pequena, era de uns 100, 200 habitantes e tal, né? Então, basicamente, era uma comunidade que ficava lá desde sempre. O pessoal, ele basicamente ou ia lá passar as férias, isso sucessivamente durante anos, ou moraram lá desde sempre. Tem gente que está a vida inteira lá e nunca conheceu uma cidade na vida, né? Então, basicamente, nós íamos para lá, e no caminho nós sempre víamos essa Casa da Bruxa. Passávamos lá, e eu e meu primo, eu me lembro perfeitamente quando nós éramos crianças, que a gente até colocava a nossa cabeça para fora para ver a casa, porque era algo muito surreal para nós naquela idade, era algo muito assustador, era uma coisa que até então a gente só tinha visto em videogames, sabe? Então, jogos, por exemplo, como Resident Evil, Silent Hill, que a gente jogava bastante naquela época, jogos maravilhosos, a gente tomava aquele, digamos assim, aquela atmosfera de terror vindo desses jogos de videogames, e a gente enxergava uma coisa macabra daquelas na vida real. Tipo, falando pra vocês agora, parece relativamente simples. Por quê? Porque essa dita Casa da Bruxa, que criou-se uma lenda urbana por trás dela, ela era uma casa muito velha, muito surrada, de madeira, extremamente surrada, quase caindo pro lado, né? A casa estava muito pela lateral, assim, quase caindo, e ela ficou anos e anos naquela posição sem cair de maneira alguma.
E por si só havia algumas árvores com folhas mortas e galhos em decomposição também ao lado dela. E era uma casa que não tinha pátio. Era uma casa basicamente que tinha um grande matagal, digamos assim, em volta. E do lado ficava a estrada onde os carros passavam. E nós sempre passávamos lá e víamos a casa. E o meu pai, ele falava pra nós que essa daqui é a casa da bruxa, porque ele tinha mais familiaridade com a praia, né? Por si só, porque o pai dele e o meu avô também tinha. Então ele falou, essa daqui é a casa da bruxa, essa daqui é a casa onde o pessoal chama de a casa da bruxa, etc. E contava algumas histórias pra nós. Só que eram histórias não canônicas, digamos assim. Eram histórias que, pra divertir a gente durante a viagem, ele só batia o olho na casa e contava pra nós, basicamente, algumas histórias que ele inventava da cabeça dele. E nós ficávamos impressionados naquela época. E por si só tinha um senhor, basicamente na frente da nossa casa, na frente da casa da praia, né, que era hoje uma sorveteria, e esse senhor basicamente era bem caquético, bem velhinho, tinha por volta de uns 70, 80 anos de idade, e ele tinha uma esposa muito caridosa, etc. E basicamente esse senhor, ele era cego e ele caminhava muito mal. E por si só, a gente sempre passava lá, a gente sempre dava oi pra ele também não se comunicava muito bem, ele era meio caquético, ele era meio, digamos assim, entre aspas, sequelado com todo respeito, né? Ele era um velhinho bem idoso, digamos assim, um velhinho bem surrado, mas ele era bem parrudinho também, sabe? Ele era meio parrudo, parecia que já havia servido ao exército, digamos assim, né? Parecia um velho veterano. E a gente sempre ia lá, só a gente conversava com ele, a gente conversava com a esposa dele, daí pra ver ao longo dos anos, pra ele observar quando a gente cresceu, ele basicamente tateava os nossos rostos assim, sabe? Porque ele não conseguia ver, ele tateava o nosso rosto, ele usava as mãos pra ver o quanto nós havíamos crescido, eu e meu primo, né? E daí ele até comentava, vocês estão tão jovens e tal, que legal, estão crescendo bastante. Daí a gente sempre assentia, a gente sempre sentava lá e meio que envergonhados nós conversávamos com ele. E por muitos anos foi assim, até que uns 5, 6 anos depois, quando ele já havia falecido, a gente foi até lá a casa da praia de novo. E por si só, a gente sempre via a casa da bruxa. Só que eu e meu primo mais amadurecidos, eu e o Marlon, a gente sempre olhava para aquela casa e tal, e não era como antigamente, a gente não se espantava mais, a gente não ficava tipo, olha só, a casa da bruxa, etc. Era até então algo normal, sabe? Era algo que nós víamos e falávamos, realmente, a casa é extremamente assustadora por si só, e vamos deixar por isso mesmo. Ok, nós chegamos lá, nós conversamos com a esposa daquele senhor, ele havia falecido recentemente naquela época, desculpa, e basicamente nós chegamos lá e tal, e conversamos um pouco com ela contou algumas histórias em relação ao marido dela. Só que eu é que ouvia as histórias, eu é que ficava ali e tal, meu primo ele fazia outras coisas, ele pegava o PSP dele, jogava no PSP dele, ele ia, sei lá, ele ficava jogando bola no pátio de casa, né? Ele sempre perguntava pra mim quando a gente jogava bola, quando eu voltava pra casa, o que a gente havia conversado, etc e tal. E eram conversas até então que ela contava basicamente sobre a história de vida dela, etc e tal. E no dia seguinte, eu e meu primo nós acordamos de manhã e a gente foi até a sala onde meu pai e a minha mãe estavam cochichando. Basicamente estavam se falando, na verdade, mas falando baixinho assim para não nos acordarmos. Então nós fomos até lá, a gente foi ver o que estava acontecendo com o pai. E o meu pai estava com a perna enfaixada. Ele estava lá com a perna enfaixada, ele aparentemente havia se machucado. E daí ele falou pra mim que ele foi dar uma explorada lá na casa da bruxa, porque o meu pai é basicamente um senhor insano, ele não para quieto no lugar, ele parece que tem uma espécie de bicho carpinteiro que ele quer explorar, ele tem isso, ele aquilo, é um cara bem atlético. E daí por si só, a gente foi lá e daí eu perguntei, nós perguntamos pra ele, o que aconteceu? Daí ele falou que foi na casa da bruxa, ele foi dar uma explorada, mas que ele não conseguiu chegar até a casa, porque basicamente quando ele se deu conta, quando ele estava chegando perto, ele viu que um monte de animais peçonhentos estavam subindo nele. Então, era muito incomum, porque subiam na perna deles de escorpiões até aranhas, né? Basicamente aranhas graúdas, sabe? Aquelas... eu não vou me lembrar qual é o nome daquele tipo de aranha agora, mas eram aranhas graúdas e bem peludas que estavam subindo na perna dele. E é muito estranho porque esses animais quando se encontram ou eles brigam ou não se encontram juntos, né? Eles nunca ficam juntos e tal, sempre separados. E o meu pai dizia que eles estavam subindo ao mesmo tempo. Meu pai pode ter cometido um equívoco ou algo do tipo,
sabe? Entre aspas, foi o que eu e o meu primo pensávamos naquela época. Meu pai pode ter cometido um equívoco, porque esses animais eles não se juntam, eles não ficam um com o outro. Então, aparentemente, algo bem estranho. Meu pai estava com a perna enfaixada. Naquela altura do campeonato, ele já havia ido pro hospital. E disseram que estava tudo bem com meu pai, que ele foi meio machucado. Alguns escorpiões foram lá e picaram ele, mas aparentemente não eram escorpiões venenosos. Eram escorpiões normais, assim, grandes até, que parece que tem aquele aparato biológico de quanto maior é o animal, menor o veneno ele tem. Daí basicamente aqueles animais estavam bicando meu pai, digamos assim, picando meu pai, digamos assim, e a perna dele foi enfaixada e a gente ficou totalmente atônito com aquilo, e foi uma espécie de anotação mental, tipo, não vamos mais para a casa da bruxa, não vamos nos aproximar lá. Só que o filho da puta do Marlon, filho da puta do meu primo, ele falou, nossa, que irado, vamos. Daí eu falei, cara, tu viu o que aconteceu com meu pai? Acho que não é uma boa ideia. Daí ele falou, não, cara, vamos fazer o seguinte, ó, a gente coloca umas botas, a gente coloca uma calça, pra você só ficar bem protegidos, e vamos lá, cara. E caso contrário, a gente passa correndo e vai até a casa da bruxa e tal, pra ver pra ver como é que é, pra ver o quão massa é. Tá, eu falei pra ele, não vou. Daí ele falou, beleza, tá, então eu vou ficar aqui e tal, daí depois eu venho. Resultado, ele foi lá e aconteceu a mesma coisa com ele. Ele foi lá, só que ele não foi picado. Ele falou que quando ele chegou lá, ele tava andando até a casa, ele foi até a casa, e ele passou pelo matagal, ele nem conseguiu se movimentar direito naquilo, só que ele passou a se movimentar direito porque ele correu como uma bala pra fora do pátio que a casa tinha, né? Pátio entre aspas. Por fora do pátio que a casa tinha, porque começou a subir vários animais peçonhentos dele de novo. Então foi escorpiões até aranhas. Daí ele falou, caralho, cara, é verdade, realmente subiu esses dois animais nas minhas pernas. Daí eu falei, puta, cara, não é possível, não acredito nisso, tá mentindo pra mim. Daí ele falou, não, cara, eu tô falando sério. Daí eu só assenti e tal, passei a acreditar, não confiava muito na história do meu primo, ele poderia estar inventando coisa, mas o meu pai, ele contava a mesma história, os dois tinham a mesma impressão, eles não poderiam estar inventando coisa. Daí por si só eu fui até lá na sorveteria, fui pegar um sorvete junto com meu primo, a gente estava conversando sobre esse assunto, sobre ele ter ido lá e não conseguido chegar até o final. A gente estava conversando sobre a casa da bruxa, e a senhora, a esposa daquele senhorzinho que havia falecido recentemente, o cego, meio caquético, mas era meio parrudão, sabe, meio parrudinho, a gente basicamente estava conversando. Daí ela olhou pra nós assim e perguntou se o meu pai havia ido pra casa da bruxa. A gente assentiu, a gente falou que sim. Daí ela meio que soltou um bufo, ela conversou um pouco sobre a casa, sobre a história da casa. E ela basicamente disse que aquela casa ela pertencia a uma senhora, que é a legítima bruxa, sabe? Uma senhora que era meio velha, meio caquética, e que descobriu-se mais tarde, saiu nos noticiários daquela época, em forma de periódicos, em forma de jornais, que ela pegava algumas crianças, basicamente das redondezas, e as matava. Então basicamente era uma serial killer de crianças. Ela pegava lá, as matava, fazia de gato e sapato com ela, e basicamente contava essa história de que era melhor morrer na mão daquela senhora do que ficar vivo com ela, porque ela era uma senhora basicamente sodomita, né? Fazia de gato e sapato com as crianças, ia lá, basicamente torturava ela, fazia todo tipo de bobagens. E eu descobri por que aquele senhor era parrudinho. Aquele senhor era parrudinho porque ele foi policial. Por muito tempo ele foi policial naquela época, e ele trabalhou no caso. E teve um dia, basicamente, que ele foi tentar investigar a casa. Ele foi tentar investigar a casa, ele foi lá com um companheiro. O companheiro dele ficou um pouco lá e saiu e pediu pra ele ir embora. Daí ele falou, não, vou ficar aqui mais um pouquinho. Resultado, ele ficou lá mais um pouco, ele passou naquela época não tinha aquele gramado enorme. E ele passou pelo corredor. E ele disse que quando foi adentrar pra casa, basicamente a casa quase caiu. E se lembra quando eu disse no início da história que a casa ela era meio inclinada? Basicamente ele foi lá e ele disse que a casa quase caiu. A casa virou pro lado, ele disse que se cagou de medo e começou a correr. Mas numa tentativa de tentar entrar pra casa de novo, contam relatos de que ele viu um raio de luz saindo da casa. E foi através desse raio de luz que ele acabou ficando cego. Era um raio de luz que surgiu do nada, meio que surgiu de uma espécie de vácuo. E era a história que contava pra ele do início. Que ele contava pra todas as pessoas do início ao fim. Só que daí basicamente foram lá, de tanto que ele gritar, um cara achou ele na rua, ele levou pra casa, foram lá, cuidaram dele, e ele teve que se aposentar por si só da polícia,
ele havia ficado cego. Então o clarão de luz, não satisfeito em atordoar o pobre coitado, ele ficou cego. E passado alguns anos, pelo que eu me lembro agora, a senhora contou mais ou menos uma média de 3, 4 anos. Passados uns 3, 4 anos, ele começou a ficar demente, ele começou a basicamente a não conseguir mais se movimentar direito e passou a ficar caquético. O que é muito estranho, porque quando esse senhor morreu, ele para nós, pelo menos naquela época, ele ainda parecia relativamente atlético por causa da característica parruda. Mas pelo que a senhora nos contou, no final das contas, ele estava bem aleijado, sabe? Ele estava basicamente não só cego, mas ele estava caindo aos pedaços até mentalmente, estava meio demente, estava começando a imaginar coisas, estava começando a gritar muito, e ele havia morrido, ele havia falecido por causa disso. Ficamos completamente traumatizados. E daí, tudo que a gente conseguiu fazer, de certa forma, foi dar graças a Deus que não havia acontecido nada conosco, com meu primo, na verdade, com meu pai, porque são os bisbilhoteiros. E ficou por isso mesmo, puta, graças a Deus que não aconteceu nada. Mas pelo menos era isso que a gente pensava até o momento. Então, basicamente, esse foi o cenário, esse foi o palco pro pior final de semana da minha vida. Porque o que começou a acontecer? A gente tava com estimativa de ficar de 2 semanas até 1 mês lá na praia. Era muito estranho porque a gente começou a ouvir barulhos de vultos. Barulho de vultos é bom, né? A gente começou a ouvir alguns barulhos na casa e nós começamos a ouvir certos vultos. Até a minha mãe, que nesse caso, que é a mais cética de todos nós, ela contou um relato que ela tava, basicamente, eu e meu primo tava jogando videogame e eu tava assistindo ele e tal, nunca fui jogar muito, só tava assistindo o jogo, a gente tava comentando. E basicamente a minha mãe saiu correndo do banheiro da casa. E ela saiu correndo do banheiro da casa porque ela disse que havia visto uma pessoa. Ela havia visto uma pessoa quando ela abriu o box do banheiro e basicamente ela quase levou um ataque do coração, ela até chegou a cambalear um pouco, quase chegou a cair. E basicamente ela começou a correr e nós todos assustados. Meu pai estava na praia, essa altura do campeonato, e quando meu pai chegou ele começou a consolar e acalmar minha mãe. Ele começou a falar, não, calma, não aconteceu nada e tal. E eu e meu primo chegou em um determinado ponto que a gente não queria dormir mais na casa, sabe? Porque todos nós estávamos vendo isso, era cenário, era palco para isso. Os meus pais ainda dormiram em casa, a minha mãe um pouco traumatizada, mas por si só eu e meu primo, o que a gente fez? A gente estava com planos de montar uma barraca na beira da praia pra dormir lá, fazer uma fogueira e talvez assar alguma coisa lá, sabe? Bem coisa de filme americano, assim, que era a nossa idealização na época. Mas fazer uma fogueira na praia, nos divertir e tal. Só que a gente não foi dormir na praia. O que a gente fez? A gente foi lá e daí a gente montou a barraca no pátio da nossa casa. A gente foi lá, a gente montou a barraca no pátio, dormimos ali e ficamos por isso mesmo. E uma semana se passou. Em uma semana a gente não tava mais ouvindo os vultos, não tava mais passando por nada daquilo, graças a Deus. Até que um certo dia eu e ele, a gente foi caminhar de noite na praia. E a gente sempre caminhava um pouquinho. A gente caminhava um pouquinho e depois voltava. Só que a gente foi muito longe, nós acabamos nos perdendo. Daí por isso só a gente acabou se perdendo. Tava num breu enorme. Eu tentava ligar pro meu pai. E por mais que o meu celular estivesse com o sinal, desculpa, dei uma pausa porque houve um barulho aqui. Por mais que o meu celular estivesse com o sinal, eu tava ligando pra ele, meu pai não tava atendendo, meu pai não tava respondendo, como se o sinal não estivesse pegando. Eu só tava ligando pra ele e naquela altura do campeonato ele tava em casa com a minha mãe. Pelo menos era assim quando eu havia saído, quando eu e meu primo havíamos saído. E ficamos por isso mesmo. Nós caminhamos um pouco e acabamos nos perdendo definitivamente. Nessa nossa perdição, nós acabamos encontrando um grupo de pessoas à nossa frente. E basicamente era um grupo de pessoas que estavam em festa. Daí elas estavam numa festa fantasia. Ficava numa praia lá perto. Daí a gente entrou lá de boa. Era uma festa normal, não era não era uma social, nada do tipo, porque senão não deixaria a gente entrar. Aparentemente não era uma propriedade privada no sentido restrito da palavra. Era uma festa fantasia, só que todos eles estavam vestidos de roupas cômicas. Daí eu fui tentar pegar um sinal do Wi-Fi lá, perguntei pra ele se havia um sinal, etc. E por si só não havia nada. Não havia nada e tal, e não havia nenhum sinal. Eu fui obrigado a ligar os meus dados móveis. Depois eu subi no 2º andar da casa e a gente tava cagado de medo. Meu primo ficou perto de mim o tempo todo.
A gente tava cagado de medo e tal. Aparentemente era uma festa, a pessoa tava bebendo. Mais tarde meu primo, zigue-zagueando por lá, descobriu que eles estavam num aniversário. Mas aparentemente era um aniversário que todo mundo poderia entrar. Eu fiquei cagado de medo, nunca pensei que eu passaria por esse tipo de situação em toda a minha vida. Fui lá, fui pegar o sinal. Ativei os dados. Daí eu comecei a chamar o meu pai. Por si só, o meu pai, ele acabou visualizando a mensagem. Eu dei pra ele o local onde nós estávamos. E basicamente ficou por isso mesmo. Eu dei pra ele o local. Daí ele falou, tá, vocês estão muito longe, basicamente. Deu, longe? Longe como? Daí ele basicamente nos disse que isso não é nenhum fato sobrenatural. É só uma burrice da minha parte, da parte do meu primo também. Ele falou, cara, vocês andaram 28 quilômetros. A gente falou, não, pera aí, não é possível que a gente tenha andado 28 quilômetros, como assim? Daí meu pai falou, sim, porque vocês estão em... E quando ele me disse o nome do local, eu fiquei, caralho, pior que é verdade. E por incrível que pareça, né, tanto a minha tia quanto a minha mãe, alguns anos atrás, elas pararam exatamente no mesmo lugar. É forçação de barra dizer que havia uma festa e tal, porque nessas ocasiões, porque não havia. Realmente aquilo dali foi uma coincidência feliz, mas a minha tia e a minha mãe, nesse caso a tia e irmã da minha mãe, haviam se perdido, não simultaneamente, elas haviam se perdido separadamente quando foram caminhar, e elas pararam exatamente na mesma cidade próxima. A próxima é o caralho, 28 km. Eles pararam nessa cidade de 28 km, por si só. E ficaram por ali e tiveram que pedir ajuda pra voltar. Daí eu falei, caralho, a gente se perdeu no mesmo lugar. Que coincidência. Daí basicamente a gente foi lá embaixo, a gente até cumprimentou a aniversariante e tal. Era uma menina de 15, 16 anos de idade, bonita, muito bonita. Daí basicamente a gente foi lá, cumprimentou ela, deu os parabéns. Ela perguntou se a gente não queria ficar mais um pouco. Falei, não, capaz, não precisa. Meu primo já é meio festeiro, meu primo já meio que queria ficar lá dentro enquanto esperando meus pais, meio que zapeando umas gurias, digamos assim. Eu falei, não, cara, vamos sair daqui que isso já foi longe demais. E basicamente a gente ficou conversando em relação à nossa burrada, em relação ao que aconteceu. Aí a gente começou a sair. E você só sabe aquela máscara do Zangado, sabe aquela máscara do V de Vingança? Aí a gente começou a sair de lá. A gente não pegou o mesmo caminho, a gente pegou o caminho basicamente pro estacionamento onde estava o local. A gente ficou até lá. E uma das máscaras, aquela do V de Vingança, meio que o Zangado usa, ficava em cima de um carro. Por isso só, a gente foi lá, a gente se escorou. E do nada a máscara voou para cima do meu primo. Ele não tinha vento nem nada, ela só voou. Eu estava só conversando com ele, a gente estava esperando lá no estacionamento. E daí a máscara foi lá e com a ponta da máscara, assim, na parte de cima da máscara, ela foi lá e bateu na cabeça do meu primo. Tipo, sabe, foi lá, teve um impacto, daí ele falou, cara, o que foi isso? Daí a gente olhou, a gente viu que era aquela máscara do V de Vingança. A gente falou, não, cara, chega. Vamos dizer pro meu pai o que tá acontecendo, que por si só. Já não basta ter acontecido aquele bagulho da casa, vamos sair daqui logo de uma vez e fica-se por isso mesmo. Daí o meu pai, ele chegou lá e o que eu estranhei é que a minha mãe não estava com meu pai. Eu estava morrendo de preocupação, porque a minha mãe já estava meio que assustada, meio que traumatizada, ela não estava acostumada porque ela era uma cética assídua. Ela foi lá, basicamente, meu pai foi lá, basicamente, nos pegar e contou como é que estava a situação da mãe e tal. Daí, basicamente, ela disse que ficou esperando em casa porque ela havia contactado um padre. Daí a gente ficou, cara, por favor, né? Não é possível, isso não pode ser verdade. Daí meu pai falou, sim, é verdade, tipo, a minha mãe, ela era bem cética, bem ateia assim mesmo, só que ela não tinha nenhuma experiência, só que ela tinha, na verdade, várias experiências religiosas. Por quê? Porque a minha avó sempre foi uma católica assídua, sempre foi uma católica muito fervorosa, muito forte. E basicamente, o meu pai falou, tua mãe, ela foi lá, ela pediu pra um padre pra chegar lá por si só, e ele tá lá em casa e eles estão esperando. Daí eu falei, tipo, tá, ok. E o meu primo começou a chorar. Ele não começou a chorar desesperadamente, mas começou a lacrimejar no banco de trás do carro, porque meu primo, ele é bem aventureiro, mas sempre foi um cara muito impressionado, digamos assim. E ele começou a lacrimejar, tentava falar com ele, só olhava pro horizonte assim com os olhos arregalados, traumatizado com o que havia acontecido. Daí pessoal, a gente chegou lá. Quando nós chegamos, a gente dormiu, né? Pessoal, a gente foi lá, a gente chegou, a gente cumprimentou o padre, etc e tal, o padre Pedro, né? Eu digo o nome dele agora porque ele já faleceu.
Aí a gente chegou lá, basicamente a gente apertou a mão dele, aí, Padre Pedro, não sei o que, tudo bem. Daí ele falou, ele reuniu meu pai e minha mãe, e eu e meu primo a gente ficou do lado de fora. Eu queria ouvir, mas o meu primo ele não queria ouvir. Ele só falou assim, não cara, olha, deixa eles conversando lá, não quero ouvir nada disso, tá? A gente já passou por coisa foda, meio pesado o suficiente. O rapaz, o bagulho foi louco, aquilo ali eu vi mesmo. Nós tava indo pra casa dele, o carro quebrou de noite numa pista e era tudo eucalipto assim antigamente lá. E eles falam que dentro dos eucaliptos morreu muita gente. E às vezes quando a pessoa matava os outros, jogava lá nos eucaliptos, que era difícil acesso, não tinha como achar. Aí meu tio chapado, lá tentando arrumar o carro, e ele falava, ó, tem alguém olhando, sabe, tá ligado? Não sei se você conhece, com cupim que eles falam. Cupizeiro? Aqueles cupizeiros. Ele fala, tem alguém olhando nós ali de trás do cupizeiro. Aí meu pai falava, não tem ninguém lá não, você tá doido, você tá bêbado, não tem ninguém lá não. E nós aqui, ó, a pista aqui e a outra mão lá assim, ó, do outro lado era mato também, tinha esse cupizeiro lá. Ele falou, não, tem gente lá assim. Aí rapaz, foi encanando, fala, não tem gente olhando. Aí ele falava, não tem problema, se tiver, nós tá arrumando o carro, tá fazendo nada aqui. Rapaz, ele foi lá. De que ele picou o pé assim, ó, eu lembro certinho, mano. Aqui lá, se contasse, cara, e eu não tivesse visto, eu não ia acreditar. Pô, o bagulho é uma bola de fogo daqui, ó. Ele fez um círculo assim, e caiu do outro lado e subiu. Que isso, cara? Não teve um que não ficou lá. Ficou como? Oxi, não passava uma agulha, velho, nem vento. Rapaz, passou por todo mundo dentro do carro, o bicho sarou da bebedura dele na hora. Sarou a bebedura? Na hora ele sarou. Aí, ficou sóbrio. Aí aquela agitação, todo mundo com medo, porque o bagulho do nada, assim, ele enfiou o pé do negócio fez assim. Dizem que o nome disso é boitatá, o nome dessa porra. Uma bola de fogo fica voando por aí. Ah, você é doido. E eu não sei se foi no mesmo dia ou se foi outra vez, eu acho que foi outra vez. Nós vimos, o carro também quebrou também, só que aí esse dia nós ia ter que posar. Não, acho que foi no mesmo dia, mas que nós ia ter que posar lá. Foi no outro dia, não lembro. Eu sei que nós estávamos indo pra casa dele, desse tio nosso lá. Aí o carro quebrou, rapaz do céu. Aí aí tá lá mexendo, veio uma moto. A moto desse, veio aquela luzona. Mas que veio tipo cortando dentro do mato. Aí o bagulho parou lá. Perguntou pra nós assim, perguntou pro meu pai, o que aconteceu aí? Meu pai falou assim, e o cara do capacete, você não viu o rosto do cara, tava de noite também, né? Aí nós nem tínhamos, não achou que era só vigia, alguma coisa lá. Falou assim, o que aconteceu? Ele falou, quebrou o carro, você precisa de ajuda? O pai falou, não, já tá resolvendo aqui, já é só 2 parafusos ali, nós já vai seguir. Não precisa não. Beleza. O cara montou na moto e foi como daqui ali no muro assim, ó, subiu. Aí eu falei, porra, aí todo mundo ficou em choque, né? Cara, deu meia hora, o cara apareceu de novo. Vai tomar no lugar. O carro não funciona na hora, não precisa ir embora. Do mesmo lugar, mano. O bagulho apareceu, aquela moto de novo. O cara fez os mesmos, perguntou o que aconteceu. Meu pai falou, que isso, cara? Meu pai falou, o carro quebrou. Vou perguntar pra ele pra você ver. O carro quebrou e tal. Aí ele falou assim, precisa de ajuda? Ele falou, não, já arrumei aqui, já abaixou o capô. O cara foi também daqui ali de novo, do mesmo jeito. Sumiu. Aí lá no final nós vimos que tava vindo a luzinha. Só que aquela luzinha ia nunca aproximava de nós. Aí nós pegou e trancou o carro tudo e saímos andando de a pé na estrada fora lá. Aí nós chegou na casinha, rapaz, no deserto mesmo. Rapaz, não tinha. Ali nós achávamos que nem bicho não tinha. A casinha lá no final, assim. Aí o senhor de casalzinho lá que deu abrigo pra nós. Fez comida, tudo, e nós dormimos na casa dele, sabe? O cagaço, né, bicho? Aí falava assim, O que aconteceu se vocês ficassem lá? Você tá doido. A porra aparece do nada, as almas, assim, sério. Isso foi bizarro, hein, cara? Aí eu era pequeno, rapaz, eu lembro como se fosse eu, como perguntar pra ele pra você ver. Seu pai ficou no cagaço pra caralho. Fica, né? Todo mundo que tava um monte de gente, todo mundo ficou com medo. Se não se fosse todo mundo assim,
corajoso assim, todo mundo deve ficar, não tem, o cara vai fazer nada, mas espírito, rapaz, o cara sumindo na vista sua, você tá vendo o bagulho assim, ele do nada sumir, nem mágico não faz essas porra, a gente não é nem eu falei, vapor, né? Caralho, velho. Que bizarro, velho. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Eu morava lá em Guarulhos. Tinha um quarto alto e não tinha degrau. Eu tinha que pular para sair na cozinha. Aí a minha neném queria água. Eu desci e pulei lá embaixo. Tudo escuro. Eu estava com a vela acesa, mas a vela não clareava nada. Você só viu o pavio da vela aceso. Aí quando eu cheguei perto da água, que eu dei a água para a nenê, eu escutei um palavrão no meu ouvido assim. Que, olha, me arrepiou toda. Eu saí correndo e entrei pra dentro do quarto. Aí, quando eu cheguei lá, o Nico tava de medo com os olhos estalados, assim, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Eu falei, vamos. Quando a gente saiu, que foi entrar no carro, eu abri a porta do carro, saiu um gato enorme. Daquela passada mole, assim, que eu... o fio do cabelo. Aí a gente veio embora. Nunca mais eu voltei lá. Bom dia, família. Como vocês estão? Olha, eu tô passando esses vídeos, esses áudios, porque isso aí não é mentira, isso aí é tudo verdade. Eu tô dizendo porque ela tava aqui em Tanque Novo, ela passou sábado, domingo, segunda-feira, as polícias vieram atrás dela aqui, ela, minha filha, se furtou e sumiu. Aí as polícias saíram batendo em todo mundo aqui dentro, onde o povo tava trabalhando, vendendo suas carnes na feira, nas bancas de feira, nos bares. A polícia bateu em todo mundo, porque ela falou que ela é o Satanás verdadeiro. Isso não é mentira não, minha gente. Pode crer em Deus, que isso é verdade. Não é mentira. E tenha cuidado com seus filhos, que ela tá com o espeto na mão, enrabando as crianças para espetar. Não, tenha muito cuidado, que isso não é mentira, isso é verdade. E essa mulher sumiu e ninguém achou. E hoje eu já tô vendo esses áudios que ela tá nesse negócio, já tá perto de Umbaúba. Tenha muito cuidado, isso não é mentira, isso é verdade. Pode crer em Deus, que isso é tudo verdade. Tenha muito cuidado, minha gente, pelo amor de Deus. Acabou de descer na pista aqui agora, a mulher fez esse ato aqui agora. Enquanto os rapazes estavam na roça aqui, trabalhando aqui, a mulher fez esse ato aí, ó, e desceu na boca da pista de novo com aquele saco dela, brabo nas costas. Eu nunca vi uma peste dessa não. E pelo que o rapaz me falou aqui, que ela tava trabalhando, disse que subiu de costa no pé de coco. Isso é coisa de Deus, não é não, viu? Galera, não é brincadeira não. Essa mulher chegou aqui no meu bar, aqui no Cantagalo. Ela pediu um refrigerante do pequeno. Aí ela me perguntou se ela podia tirar um jambo. Eu falei assim, se você conseguir, rapaz, a mulher só viu quando o braço dela esticou assim, ó. Ela foi lá, ó, escolheu o jambo que quis. O braço dela esticou mais de 3 metros. Consegui, tirou o jambo que ela quis, voltou, ficou o braço normal, pequeno de novo e ela comeu o jambo. Eu corri, fechei até a porta, fiquei apavorado com medo. O negócio é terrível, não é brincadeira não. Ó pessoal, a mulher aqui, ó, tá aterrorizando aí, ó. Ela aqui, ó, andando com as pedras, eu ia vir de Gandu, passei por ela, voltei ela aqui, ó.
A mulher que tá aterrorizando aí nas estradas, essa daqui, ó. Tá vendo? Essa aqui mesmo que tá aterrorizando. Esses áudios são recentes. Esses vídeos são completamente recentes. Se você mora aí perto do Cantagalo, cuidado. Porque pelo que eu estou ouvindo falar dessa mulher, é uma coisa bem recente. Ela subiu numa árvore de costa e tacou fogo na árvore. Não sei como. Completamente demoníaca. Ela consegue mudar o corpo dela de alguma forma. Eu vou botar aí na tela aí uma imagem que você vai achar assim, porra, que imagem esquisita. Essa mulher é estranha, parece que tem uma pessoa embaixo dela segurando ela por dentro, assim. Parece que tem duas pessoas, sabe? Você vê que ela tá esticada. É um pouco bizarro, sabe? Se você vê por aí. E essa mulher tá solta por aí, então eu digo a todos cuidado. Eu não sei se isso é história. Eu não sei se as pessoas estão impressionadas demais. Mas é isso que tá acontecendo, vocês viram aí. Se você não viu o vídeo que passou agora na tela aí, volta lá e vê o vídeo novo da mulher andando. Porque eu botei o vídeo aí no YouTube e eu vou colocar a foto dela aí. Então, todo cuidado é pouco. Isso me lembra muito bem, tempos atrás, que existia a Kombi que pegava criança. E naquela época, muita criança desaparecia a rodo. Não que não desapareça hoje, mas desaparecia demais. Se você desse um peido, seu filho desaparecia. Eu digo, todo cuidado é pouco, meus amigos. Então, me chamo Lucas, eu vivo aqui em São Paulo e a experiência sobrenatural que eu presenciei e por conta dela, ela me fez com que eu me aproximasse mais de Deus. Foi uma vez em que eu estava acompanhando o meu pai em um serviço no interior de Minas Gerais. Ele trabalhava ali próximo às usinas ali, que tem ali algumas indústrias que tem por ali, né? E a gente estava dormindo numa casinha de madeira que havia ali na região, né? E nessa casinha de madeira tava eu, ele mais uns 4 ou 5 caras que estavam ajudando no serviço. A gente dormia em beliche ou em rede ali na região, né? E um camarada que trabalhava com a gente, o nome dele era Jamaica. O cara era da cor do asfalto. Ele começou a acender umas velas, apagar umas velas, a colocar umas comidas dentro de um prato de barro ali, após a janta, né? E a fazer a ritualística dele ali. E o pessoal ali, que era muito cristão ali, católico, evangélico, falou, a gente não acredita nessas coisas que tá acontecendo não, é melhor você parar com essa palhaçada aí. E ele disse assim, bom, tudo bem, se vocês preferem viver junto às trevas, então que vocês fiquem à vontade. E após isso acontecer, era cerca de umas 3h30 da manhã, não lembro muito bem, em meio ao breu que fica de madrugada ali no mato, os bichos começaram a se agitar e a gente ouvia umas passadas bem fortes, assim, e parecia até que o chão tremia quando essas passadas passavam, né? E descendo do morro ali vinha um rastro de sombra, como se fosse um rastro de sombra. Não tinha figura humana, um contorno humano, mas pelo breu não dava para ver nada exatamente.
dava apenas para ver um ser humano gigante, como se fosse um demônio gigante, sei lá, mas da cor das sombras. E o cidadão foi buscar a oferenda dele dentro da cozinha. O cidadão não, a entidade, né? E após isso aí ele meio que entortou ali a parede e o pessoal sem conseguir entender muito bem o que estava se passando, né? E após ele retirar ali ele retirou a oferenda dele ali do prato de barro que estava na cozinha, ele voltou para trás. Mas os animais ficaram apavorados, assim, teve até cachorro que morreu de fome após o acontecido. Vamos lá, cara. O que você tem pra mim de primeira aí? O que você quer falar? Cara, hoje eu quero falar de um negócio muito louco. Muito louco mesmo, cara. Então, eu achei um ex-satanista, um ex-bruxo, que ele conseguiu quebrar um pacto. E todo mundo sabe que se quebrar um pacto, já era, né? O caboclo falece, né não? É o que eu ouvi falar. Mas você acha mesmo que o cara quebrou o pacto, velho? Você acha que só pelo fato dele ter... Só pelo fato dele ter feito um pacto... Eu acho pela sinceridade das palavras dele, cara, porque... sabe quando você vê uma pessoa que você olha... Você vê que tem... em tudo que ela fala tem embasamento, sabe? E tudo que ele falou, do começo ao fim... ele começou de uma maneira tão bem explicada e tão bem embasada que, tipo assim, é uma coisa assim que você fala, não tem como esse cara inventar um trem disso, não, velho. Então, só se o cara for um escritor, e o cara é lá da Angola, mano, o cara é lá da África, sabe? Eu já sei de que vídeo você tá falando, eu já vi esse vídeo já vi ele falando, mas o que eu te pergunto é o seguinte, você acha que, o fato de ele estar fazendo isso, você acha que não existe uma regra, uma lei, que no caso de você, só de pensar em fazer um pacto, só de falar assim, não, vou fazer um pacto com o demônio e vou ter tudo que eu quero, não sei o que. E você acha que só pelo fato disso, a pessoa já vender a alma dela, você acha que ainda tem volta, cara? Você acha que vai lá, Deus já fala assim, não, eu vim pegar a alma dela aqui. Você acha que tem volta? Você acha que se o demônio faz um bagulho desse, ele faz à toa, ele faz em vão, que ele sabe que a pessoa vai se arrepender, ela pode pegar a alma dela de volta, é isso? O que você acha? Cara... Pelo que eu percebi que eu andei estudando, tem volta. O pacto tem volta. O pacto, ele tem volta, mas só porque a consequência você vai pagar aqui mesmo. Sua vida não vai mais prestar. Você pode até entregar seus, tipo assim, se entregar a sua vida a Cristo, mas você vai sofrer com Cristo, entendeu? Até o final da sua vida, para você pagar tudo aquilo que você fez de ruim. Porque no satanismo, o que acontece? Acontece sacrifício,
acontece de fazer rituais para acabar com a vida de uma pessoa. Então, a maioria que eu vi de satanistas que conseguiram quebrar o pacto, ou tá na miséria, ou tá numa cadeira de roda, ou perdeu toda a família. Já ouvi falar muito disso também. A maioria das histórias termina assim. Então, tem um padrão mas aí. o pacto consegue ser quebrado, mas só porque tá disposto a quebrar esse pacto e passar por todo esse sofrimento, entendeu? Entendi. Porque o diabo, ele cobra a parte dele, irmão. E quando ele cobra a parte dele, ele cobra da sua família. Por exemplo, digamos assim, ele te dá tudo que você quer, mas no final o que acontece? Ele pega o parente mais próximo e manda sacrificar. Já pensou, mano? Sacrificar o próprio filho? Você mesmo, Xerox, que tem filho. Você já imaginou uma situação dessa, um absurdo desse? Você acha que vale a pena? Vale nada, rapaz. Moço, eu amo muito minha família, cara. Eu prefiro comer arroz purinho, arroz branco, não ter nada dentro de casa, mas pelo menos, cara, eu tenho minha família comigo, sabe? Sim. Então, assim, sei lá, eu não tenho sangue frio de fazer. Mesmo eu estando na merda, velho, eu não tenho esse sangue frio de ficar, nem de cogitar a possibilidade de fazer um pacto ou alguma coisa assim, saca? Porque você vê que não vale a pena. É a mesma coisa o cara que entra na droga, né? O cara sabe que entra na droga, mas o crack, esse trem químico pesado aí, o cara tá entrando aqui sabendo que vai vender a casa inteira e vai morrer na merda. É um vício que não tem fim, né? Um loop direto. Então, o pacto é a mesma coisa. Quem está aí? Miau! É você, Satanás? Olha daqui! Vamos fazer o seguinte, vamos pular um pouco essa parte das conspirações, vamos falar um bagulho mais pessoal, tá ligado? Você já viu alguma coisa? Já viu um fantasma? Você já viu... É meio complicado, sabe? E de vez em quando, e como eu frequentava muito... Você já viu o Saci de uma pica só? Eu tô aqui concentradão, velho. O cara me levou e falar de Saci da perna só. Eu lembrei do haitiano que tava. Não, cara, Saci de uma pica só, porra. Você nunca viu. Rapaz, graças a Deus, eu nunca me esqueci desse cara, não. Você nunca viu o Saci de uma pica só, não? Não, que porra é essa? Piroca, pô. Ah, tá. Caralho, mano. Não, eu vi a minha. Graças a Deus. Mas você nunca viu o Saci de uma pica só, não, né? Não. Perto é meio perigoso você chegar perto, né, velho? Eu sou meio receoso com o Saci da perna só, porque você não sabe a intenção, né, do Saci. Então, mas você também nunca viu ninguém se baixar o Exu da pica preta? Não, eu nunca vi não, o Exu da pica preta. Aí, cara... Exu da pica preta, velho. Ô, velho, vai denunciar nós, velho. O Exu da pica preta aí, passar na sua porta aí, ó. Ô, Matheus. Pior que eu peguei o clima, sabe? Eu peguei a vibe aqui, mano. Eu tô meio... eu tô com medo de olhar pra janela, saca? Vai ser a pica do cara aí na janela aí balangando aí, ó. Cara, olha quem tá lá no telhado. Não, nem é isso, nem é pica, velho. O negócio é que bicho é foda. Eu tenho medo de abordar esse assunto, mas... Puta que pariu, cara. Isso é coisa do povo mesmo, rapaz. O pessoal tem medo, mas gosta. Não, do Saci da... De uma pica só, como é que é?
Não, desse daí eu nunca mexi, não. Você nunca viu o Exu da Pica... Nunca vi ninguém baixar o Exu da Pica Preta em você aí, não? Não, nunca vi não, nem quero ver não, obrigado. Interessante. Tchau, obrigado. Mas você nunca viu o Saci, não? Não, mano, isso você tá falando sério? Não, eu tô falando sério, porra. O que acontece? Saci, velho? Tô zoando, não. Uma vez eu fui pro lugar lá em São Fidélis. Você viu o Saci? Eu fui pro lugar em São Fidélis lá, aí tava lá de boa lá. Aí eu tava sentado, cara, é cercado de mato, aí tem uma cachoeira lá na frente, perto de casa. Eles chamam de valão também. Sem zoeira, eles chamam de valão também lá. Aí eu tava lá sentado lá de boa, lá na minha. Aí eu tô olhando assim, vindo um ventinho assim de ônibus, bagulho esquisito, tá ligado? O que nego diz, né? Não sei, o povo diz. Aí eu vi uma porrinha pequena vindo lá de baixo, assim. Aí quando eu olhei assim, as folhagens assim, começou a se mexer assim perto de mim, aí começou a voar assim. Aí foi voando, aí tinha um mini tornado, um tornado pequeno assim. Você é redemoinho. Da altura de de uma criança de 7 anos, rodando assim, aí aquele tornado. Mas dava pra ver a figura? Nada, dava pra ver uma coisa rodando, meio escura assim, rodando. Aquele tornado, ele abriu a porteira, até aquelas porteiras de cavalo gigantes. Isso de dia, tá? Eu tava sozinho. Ele abriu a porteira, aí ele entrou e fechou a porteira. Aí foi subindo o morro assim. Aí eu fiquei olhando aquilo. Aí eu fiquei olhando. Eu não espero, não, eu corro. Não, eu fiquei olhando, cara, quando você não tem mais amor à vida, você não liga pra porra nenhuma. Aí eu fiquei olhando. Cara, se eu chegar e falar pro pessoal que isso aconteceu, eles não vão acreditar em mim, velho. Lógico que não. Eu não vi uma pessoa em cima, eu vi um furacão em cima. A gente tem que ter, acho que a gente tem que ter maturidade pra encarar isso e não, eu não tô pedindo pra acreditar, sabe? Eu não sei que cara. Mas pelo menos refletir, velho. Sabe, velho? Cara, tem uma possibilidade, porque, velho, tanto que eu já vi de casos, de história, e até caso pessoal que aconteceu comigo uma vez, que você tá ligado em projeção astral? Sim. Então, você tomou um cuecão astral do fantasma, não, né? Não. Menos mal, assim. Um cuecão astral. Não, velho, eu prefiro levar pica de fantasma. Ih, caralho, você pegou mal. Mano. Olha aí, gente, primeira mão aqui, ó, o cara subindo aqui. Não. Você falou que prefere pegar pica de fantasma? Que porra é essa? Rapaz, peraí. Não, peraí você. Eu falei um cuecão astral, você já falou pegar pica de fantasma. Mano, qual é, mano? Ai, que cachorro filha da puta, cara. Opa, desculpa, gente. Desculpa dizer isso, mas eu estou sendo perturbado mais uma vez. Eu queria dizer que o que você acabou de ouvir agora foi do meu podcast Falando Sozinho. Se você quiser ouvir o resto desse programa, o link vai estar aí embaixo que eu vou colocar. Ele foi até 13 minutos e lá tem o resto desse programa. Então é isso aí, muito obrigado e continuamos. Aproveitando o embalo desse relato e dos outros anteriores, eu já quero deixar claro que no caso da mulher são pessoas falando da mulher, que ela fez coisas, mas eles não podem provar que ela fez coisas. Então, deixando bem claro aqui para todos, eu não estou dizendo que ela é a bruxa, que ela não sei o que, eu só estou passando o que me passaram. Então, todo cuidado é pouco. Se for verdade, eu digo assim, tome cuidado. Se não for verdade, tome cuidado. Sempre tome cuidado, porque a vida é assim. Agora, falando de mim, aproveitando todo esse gancho, eu queria dizer que eu lembro quando eu era criança, a gente tinha alguns problemas e minha mãe, ela batia muito em mim, batia muito no meu irmão, não querendo me fazer de vítima mais em mim. A gente apanhava por qualquer coisa, pra falar a verdade. Eu nunca entendi porque minha mãe batia, às vezes minha mãe batia por bater mesmo. E minha mãe todo dia falava, isso é coisa do diabo. Isso aí é coisa do diabo. Se eu achasse um negócio ali na rua, coisa do diabo. E ela sempre falava diabo o dia inteiro. Sempre falava esse nome o dia inteiro. Sempre tudo era coisa do diabo. Vocês estão me entendendo? Mas ela fazia coisas, sei lá, bizarro. Eu nunca entendi. Em dia de frio, cara.
Frio pra caralho. Ela fazia eu e meu irmão tomar banho de água gelada. Foi daí que eu peguei o costume de tomar banho de água gelada. Mas era frio pra porra, cara. Você pegar uma água da nascente gelada e tomar banho gelado. Enquanto ela e meu padrasto tomavam banho quentinho. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Se fosse um problema de água gelada, água quente, ela tomava banho de água gelada, todo mundo tomava banho de água gelada. Não, mas a gente tomava banho de água gelada. Enquanto eles tomavam banho de água quente. Eu não tô culpando ela por isso, mas eu acho isso bizarro porque eu não daria banho de água gelada no meu filho. Eu falo pra você assim, eu não daria banho de água gelada no meu filho, porque meu filho já gosta de tomar banho de água gelada, já acostumou a tomar, e só toma banho de água gelada que nem eu. Mas era bizarro ainda assim, minha mãe fazia essas coisas, minha mãe batia na gente de todas as formas possíveis. Se minha mãe tivesse até com a faca na mão, ela me batia com a faca. Ela batia com tudo que ela tava na mão. Ela, às vezes, ela tava passando assim na rua, ela via assim tipo, a gente não fez nada de errado, só tava passando na rua com ela. Ela via tipo uma borracha, vamos dar exemplo, que nem ela viu uma vez. Ela viu uma borracha de bujão de gás e levou pra casa. Pegou, segurou assim, botou pra frente e pra trás, tipo, como se estivesse pegando uma cinta pra ver se tava firme, e levou pra casa. E eu lembro que depois daquilo eu fiz um pio, eu tomei uma surra daquela borracha. Minha mãe separava fios pra bater na gente. Eu nunca entendi isso também. Obrigava a gente ir pra igreja. Era um inferno ir pra igreja. A igreja era muito ruim, bicho. Só tinha favelada naquelas igrejas também. E caralho, minha mãe batia muito na gente, muito mesmo. Muito à toa. Por qualquer coisa. Por nada, praticamente. Às vezes por nada. Às vezes eu apanhava por nada. Eu não tô falando que minha mãe era uma vilã. Não, vocês vão entender a partir de agora. Então um belo dia, cara, eu tava deitado. E eu já tenho esse negócio, né, de mediunidade. Graças a Deus já pedi ao meu bom pai, tira esse negócio de mim, isso aí não faz parte da minha vida, isso não muda nada na minha vida, não melhora. Aí, um belo dia eu tava deitado, olhando minha mãe dormir. Quando eu olhei pra cara da minha mãe, eu vi a face de um demônio na frente da dela. Sabe? Aquelas luzes em neon. Vocês sabem o que eu tô falando. Tipo as luzes em neon, meio verde, meio azul, meio colorida. Era como se fosse um... Você já viu a água de bateria? Quando fica uma água misturada com bateria, fica várias cores. Era tipo aqui o rosto, só que em formato de um demônio com chifre. E eu vi isso no rosto da minha mãe, cara. Eu falei assim pro meu irmão, cara, eu vi o demônio no rosto da minha mãe. Ele me olhou de cara feia e assustado, porque meu irmão era um cagão do caralho. Foi daí por diante que eu fiquei, tipo, sem medo dessas coisas. Eu vi. E passou anos depois de sair de casa mais cedo, com 14 anos. E passou anos depois, quando eu meio que voltei a morar com a minha mãe. Voltei por um curto período de tempo. Eu ficava conversando com ela sobre isso, zoneando. E ela disse que não lembrava de nada disso. Ela falava, você fazia isso, mãe? Ela falava assim, não, eu não fazia isso. E fazia aquilo, eu não lembro disso. Eu fazia isso, eu não lembro disso. E minha mãe é sincera, cara. Minha mãe sempre foi boa comigo. Não nessa época, ela não sei o que aconteceu. Todo mundo tem uma fase ruim, mas eu acredito que ela estava possuída por alguma coisa que fazia influência nela. Que era isso, que muitas vezes só de passar na rua e olhar, nossa, isso aqui, acho que ela pensava, isso aqui vai servir pra bater nas crianças mais tarde, né? Mas é isso, cara. Ela passou dessa fase, isso aí saiu da vida dela, saiu da nossa vida. E nunca mais ouvi isso, portanto que ela não lembra de nada, cara, exatamente nada. Não lembra de nada. Eu perguntava a ela, falava com ela da água fria, mas você fazia a gente tomar banho de água gelada da nascente enquanto você tomava banho de água quente. Ela, não lembro disso. Então pra você ver como é que era coisa ruim, velho, muitas vezes você aí que vê gente da igreja fica falando, é coisa do negócio ruim, é coisa de Satanás, é coisa disso aqui, fica repetindo essa porra o dia inteiro. Brother, você já tá invocando, velho. Você tá invocando ele pra dentro da sua casa. Você não quer falar do mal, você não quer saber do mal, não fale sobre ele. Não repita o nome dele. Olha, o nome dele, ó, daqui da minha casa pra fora, esse nome não pode ser dito aqui na minha casa. Não quero dizer o nome dessa porcaria. Se algo te incomoda, se é teu inimigo, não odeie ele, cara. Se você ficar odiando, se você ficar chamando, ficar pensando, ele vai estar aqui com você. Isso vale não só pra coisas espirituais, mas também vale pra sua vida. Então eu digo, cara, eu digo e repito, nas igrejas, em muita igreja, o diabo deve estar sentado, vários demônios devem estar sentados nas cadeiras, já comendo pipoca e rindo, vendo as pessoas rodopiando, dizendo que tá com coisa no corpo, quando não tá com porcaria nenhuma, só tá com uma influenciazinha, sabe? Uma sugestão e tá lá rodando lá, ou tá sendo pago pra isso, e tá os demônios lá sentados e assistindo o show, tipo... Olha aquele ali, cara, que comédia aquele cara é muito boa, tu, hein? É isso aí, Satã, isso aí, olha lá. Aquela mulher de puta que pariu, hein?
Pagando de santa, mas tá dando pro pastor. Então é isso, meus amigos. Então é isso. Esse é o resumo da ópera. Foi isso que aconteceu comigo. Eu quase deixei passar isso aqui agora. Então não se esqueçam, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu espero que ele não tenha assustado vocês, que vocês tenham dormido tranquilo. E eu vou pedir para vocês mais uma vez. Eu quero que vocês vão lá e se inscrevam no canal do Peçanha, cara. Não esqueça de se inscrever no canal do Peçanha. Pelo amor do pai, bicho. Não se esqueça de se inscrever no canal do Peçanha. Não tô vendo não, gente. Se inscreveu pouca gente lá. Vamos lá, gente. E, poxa, dá o apoio aqui, cara. Vai no YouTube aí, cara. Dá seu like, dá seu comentário. Porque o programa tá flopando. É capaz de não ter segunda temporada pela baixa visualização, pela baixa audiência. E eu meio que tô me esforçando e eu não quero desanimar com esse projeto. Então eu peço humildemente a ajuda de vocês. Tem gente aí que não deve conhecer. Passa pra outra pessoa, não sei, cara. Bom, vocês que sabem, meus amigos, quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, acho que não vai curtir mais novos episódios, porque a audiência aqui está baixa. Eu vou fazer meu último episódio na terça que vem. Então é isso. Muito obrigado para você que escutou até aqui. E continuamos juntos, meus amigos. É isso aí. E vamos fazer uma reza para fechar isso aqui e espantar qualquer coisa que tenha entrado na sua casa agora. Vamos lá? Exorcisamos te, omnes immundos spiritus, omnes satanica potestas, omnes incursio infernales adversari, omnes legio, omnes congregatio, et secta diabolica. Ergo Draco maledicte, omnes legio diabolica. Adjuramos te. Cessa discipere humanas creaturas iesque eterne pidiones venenum propenare. Vade Satana, inventore magiste omnes fallaciae, hostes humane salutis, vereare sapetente manudei, contrimisce et effuge invocato annubacentor et libile nomine, quem infere trement. Ab insidious diaboli liberanos Domine. Exorcisamus te, omnes immundus spiritus, omnes satanico potestas, omnes incursio infernales adversari, omnes legio, omnes congregatio, et secta diabolica. Ergo, Draco maledicte et omnes legio diabolica, adjuramos te, cessa discipere humanas creaturas iesque eterne petitiones venenum propenare. Ut ecclesiam tuam secura tibi facias libertate severe. Te rogamus adi nos.